Graça e paz, amados irmãos e amigos, que todas as manhãs têm acompanhado o nosso canal no Desperta Colonial. Eu sou a Regiane, estou aqui mais uma vez para juntos a gente refletir na Palavra de Deus. Na semana passada, a gente refletiu sobre a vida de Pedro, quando eles então passaram a noite ali tentando pescar, não pescaram nada, e aconteceu então aquele milagre maravilhoso, quando Jesus falou, lancem a rede. Então Pedro falou, por causa da tua palavra, vou lançar a rede. E a rede então voltou lotada, repleta de peixes, né? Tanto que eles tiveram que chamar o outro barco para vir ajudá-los. E então Jesus falou para Pedro, deixem as redes e eu vos farei então pescadores de homens. Né? Pedro então, e aqueles foram os primeiros discípulos, quando eles deixaram de ser pescadores de peixes para serem pescadores de homens. E hoje também vou falar sobre a outra pesca, a pesca maravilhosa. Só que esse episódio se deu após a ressurreição de Jesus, quando Pedro novamente estava no mar, ali pescando, e eles também novamente não pescaram nada, passaram a noite toda ali tentando pescar, e esse episódio se deu, a gente vai ler lá em João, o versículo 21, que diz assim, o versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídamo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Às vezes a gente fica pensando na nossa memória, né? O Senhor nos deu uma capacidade imensa na nossa criação, né? Quando Ele nos formou, Ele nos deu então a nossa memória, que é um órgão sensacional, onde nós temos uma capacidade incrível de armazenar coisas desde a nossa infância, nossa juventude, adolescência e a nossa vida adulta, né? Histórias da nossa vida, fatos, né, maravilhosos da nossa vida, como também fatos, né, nem tão bons assim, que marcam as nossas vidas, mas também a gente aprende e com isso a gente vai carregando para a vida todos os ensinamentos, né, da escola, da igreja, dos nossos pais, enfim, graças a Deus, né, nós temos essa capacidade de armazenar tanta coisa na nossa memória. E somos gratos ao Senhor por isso. Mas a gente observa aqui que tem coisas que a gente gostaria de esquecer, não conseguimos. E tem coisas que nós precisamos realmente lembrar, que nós não podemos esquecer. E muitas vezes a gente esquece, a gente não reconhece, a gente não lembra. E aconteceu algo aqui nesse texto, né? Que os discípulos, eles não reconheceram Jesus. Jesus então perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele lhe disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Então veja só, esse episódio na vida de Pedro já havia acontecido anteriormente, há uns 3 anos atrás. E quando ele ouviu essa palavra, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão, sendo que na noite anterior, eles não tinham conseguido pescar nada, então veio à memória. E esse fato já aconteceu, de alguma maneira, nós reconhecemos essa história, já aconteceu, né, com Pedro. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor.
Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. E o texto fala que eles contaram 153 peixes, né? Que eles recolheram peixes grandes, não é? Não eram peixes pequenos, peixes grandes. Eles contaram 153 peixes. Mas veja, irmãos, Jesus havia convidado esses discípulos, então, para se tornarem pescadores de homens. Jesus ali já havia partido, não é? Jesus havia ressuscitado, mas o ministério iria realmente ali começar, o ministério dos discípulos. Eles precisariam, então, cumprir o chamado deles, que agora eram de pescadores de homens. Mas olha só, Pedro e os discípulos falaram, vamos pescar, né? Pescar peixes, ou seja, voltar para aquela profissão que eles tinham anteriormente, que era de pescadores. Mas o Senhor voltou então e refrescou a memória deles. Por isso, lá no versículo de João, no capítulo João 21, o verso 15, não é? Jesus falou então para João, depois de comerem, para Pedro, Jesus falou para Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeirinhos. Quando Jesus, então, chamou Pedro para ser, então, discípulo de Jesus, ser pescador de homens, claro, Jesus teve que trabalhar, teve que moldar ali a vida de Pedro. Foram 3 anos convivendo com Jesus, experiências maravilhosas de cura, de transformação de vidas, né? Quando a própria sogra de Pedro foi curada por Jesus. Teve um episódio também, né, na vida de Pedro, quando ele andou com Jesus sobre as águas. Foi maravilhoso esse fato na vida de Simão Pedro. Também teve aquele episódio quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, não é? Teve também um outro episódio aqui onde para Pedro foi revelado a divindade de Jesus, quando ele afirmou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui está esse texto, ele está lá em Mateus 16, de 16 a 17, né, quando ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Então a gente observa que foi maravilhoso essa revelação que Pedro, foi maravilhosa essa revelação que Pedro teve, quando ele reconheceu como Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, como pode, não é, ele ter esquecido de tudo isso, caminhado com Jesus esses 3 anos, aquele milagre maravilhoso que Jesus operou naquela primeira pesca. Jesus então fez esse segundo milagre aqui, né? Eles pescaram então mais 153 peixes. Então a gente observa, Pedro, ele estava esquecendo daquilo que o Senhor proporcionou para ele. Não só Pedro, como os outros discípulos. O Senhor queria que Pedro, então, continuasse ali o ministério. E em outros textos mais para frente, a gente observa que o Senhor, então, continuou operando maravilhas na vida de Pedro. Quando ele e os outros discípulos, eles receberam o Espírito Santo. Quando eles ali pregaram do amor de Deus e mais de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Eles reconheceram Jesus como Salvador. Então, a nossa memória realmente nos pega de surpresa. Mas, amados, o que eu quero falar para você nessa manhã é que você não pode deixar, não pode esquecer
de forma alguma. Não pode esquecer aquele dia que você foi salvo por Jesus, aquele dia que você se rendeu ao Senhor Jesus, aquele dia que o Senhor operou um milagre na sua vida. E Ele restaurou a sua vida, tem restaurado a cada dia a sua vida, a sua família. Quantas coisas, quantas bênçãos o Senhor tem derramado na sua vida, não é? E muitas vezes a gente esquece, volta atrás, não é? Começamos a cometer pecados diante do Senhor, não obedecendo a sua palavra, não obedecendo aquilo que temos aprendido do Senhor. Então, que a sua memória possa te fazer lembrar, te fazer recordar. Amas mesmo o Senhor Jesus? Então, continua firme com Ele. Que você não deixe essa maravilhosa bênção que foi de você ter reconhecido o Senhor Jesus na sua vida como seu Salvador. E tantas coisas o Senhor tem a fazer na sua vida, na vida da sua família. E às vezes a gente tem deixado que pecados, desobediência, tenha atrapalhado o nosso viver com Jesus de forma que o agrade. Então que você possa buscá-lo incessantemente, que você viva uma vida dia a dia de busca pelo Senhor, que você viva cada dia lembrando e agradecendo a Ele pela sua salvação, pelos milagres que Ele tem operado na sua vida, milagres da saúde, milagres do emprego, milagres da sua família, do seu lar, milagres da sua igreja, dos seus pastores, que tantas coisas nós temos aprendido. Então que você reconheça a cada dia, que você não esqueça do milagre maravilhoso que foi a sua salvação. E você cresça e você busque a cada dia amar mais ao Senhor Jesus. Que você busque a cada dia se entregar a Ele para fazer a sua vontade. Eu sei, o Senhor tem grandes bênçãos para derramar na sua vida. E você pode ainda ganhar muitas vidas para Jesus. Familiares, pessoas que você conhece, pessoas que estão ao seu redor, não é? Não voltar à velha vida, não é? Mas recordar que o Senhor tem muito ainda para te oferecer na graça e no poder do Senhor. Então que o Senhor te abençoe, que nós possamos ter um dia na sua presença, um dia maravilhoso, um dia abençoado, de nós recordarmos, não é? As maravilhosas bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida. Amém? Fique com Deus.